Olá, bem-vindos à live de número 4. Nós vamos falar hoje sobre DAX, Data Analysis Expressions, que é uma coleção de funções, operadores e constantes que nós podemos usar em uma fórmula, em uma expressão, para calcular e retornar um ou mais valores. Essa linguagem dentro do Power BI, ela é escrita em inglês e muitas das funções que nós vamos ver, elas são semelhantes também às funções dentro do Excel. Com mais possibilidades, muito melhor, o potencial para análise de um banco de dados, um volume grande de dados, bem maior do que a do Excel, por exemplo. Então, eu vou compartilhar aqui o Power BI para que nós possamos, então, começar o nosso trabalho aqui hoje. Para iniciarmos esse exercício, nós vamos, então, aqui importar, obter dados, Excel, vamos importar duas bases, a base A e uma base B. Eu já explico quais são os dados que constam nestas bases. E aqui eu tenho essas opções, eu vou clicar aqui em transformar dados e automaticamente ele abre o Power Query para que nós possamos tratar os nossos dados. O que eu gostaria de mostrar aqui é que quando nós colocamos o cursor nessa região, nós já conseguimos avaliar a qualidade dos nossos dados. Por exemplo, aqui na coluna frequência no campus, nós vemos que nós temos 10 dados válidos, nenhum com erro e nenhum vazio. Aqui também. E aqui na coluna cidade, nós temos um campo vazio e 9 dados válidos. Nós não vamos alterar esse campo vazio, porque nós vamos precisar que ele fique vazio em uma das medidas que nós vamos utilizar. Ele é necessário que ele esteja vazio aqui. Então, apenas nós vamos fechar e aplicar. E essa base ela é carregada aqui no Power BI. Vejam que ela já carregou aqui. Aqui em cima. Não. Só um instante. Aqui ela carregou. Aqui eu tenho outras bases já salvas aqui. Mas aqui, o ano, cidade, a frequência no campus e o total de alunos. Já está aqui. Mas os dados que nós precisamos. Então, vamos importar uma segunda base, que é a base B. E apenas eu irei carregar. Carregar. Eu irei renomear essa aqui apenas para não confundir com as outras bases que tem aqui. Então, eu vou colocar ela como a base B. E essa aqui como a base A. Então, tem aqui a A e a B. Na base B, nós vamos apenas colocar aqui, clico na coluna. Eu quero colocar ponto aqui, 39.000 de frequência no campus, alunos a mesma coisa. Colocar um ponto. E na base A, a mesma coisa. Apenas clicar sobre a coluna, seleciona a vírgula, total de alunos, seleciona aqui também a vírgula novamente, e temos os dados que nós precisamos
para iniciar. Então, aqui em relatórios, nós vamos aqui nessa tecla, nós vamos utilizar bastante ela hoje, que é nova medida. E aqui, vejam, esse campo que abriu aqui é onde nós escrevemos, então, as expressões DAX para criar fórmulas e realizar medidas aqui dentro do Power BI. Então, por exemplo, vamos começar com o desvio padrão. Desvio padrão, que é uma medida estatística que vai mostrar, por exemplo, aqui as nossas bases. O que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu só apagar aqui para mostrar os dados das bases. Então, na base A eu tenho aqui o ano, tenho a cidade, total de alunos, frequência no campus, considerando que tem o ensino na modalidade distância, híbrido e presencial. Então, eu tenho aqui um total de alunos e a frequência dos alunos presencialmente lá no campus. Na base B, eu tenho esses dados e tenho aqui um dado adicional que é o nome do reitor. Então, nós vamos trabalhar com essas duas bases. Nova medida aqui novamente. E a primeira que nós vamos fazer é o desvio padrão da frequência no campus, por exemplo. Eu quero saber o quanto a frequência se desvia em torno da média, então a gente utiliza o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, aqui a gente utiliza essa função, Standard Deviation, né? E aqui ele explica que é o cálculo do desvio padrão com base em toda a população fornecida como argumentos e ignora valores lógicos e texto. Então, seleciono aqui e vejam que ele já abriu as colunas das bases que nós estamos trabalhando, né? Da base A e da base B. Então, eu quero o desvio padrão da frequência no campus. Seleciono aqui, fecho parênteses e Enter. E vejam que aqui ele já criou uma medida, né? Deixa eu só clicar aqui em nova medida novamente. Ele está falando que já existe porque tem outras bases aqui. Deixa eu só mudar o nome aqui para desvio P. A gente vai lembrar que é desvio padrão. Pronto. Então vejam que aqui ele já criou essa medida com esse símbolo de uma calculadora. E vejam que a expressão que nós utilizamos aqui para calcular o desvio padrão, ela é bem diferente do Excel. Bem diferente a expressão, os símbolos, a maneira como é calculado aqui dentro do Power BI. Vamos criar algumas medidas com base nesses dados, para que vocês possam conhecer algumas das funções matemáticas e estatísticas DAX aqui no Power BI. Então, calculamos o desvio padrão. Agora nós vamos calcular a média. Vou colocar aqui como média da frequência. E vejam que é em inglês, né? Average. Ele já mostra aqui explicando o que essa função faz, né? Retorna a média aritmética de todos os números de uma coluna. Clica duas vezes. E eu quero a média da frequência lá no campus. Clico duas vezes aqui. E Enter. Ele criou aqui a média da frequência. Criou o desvio padrão. Essa medida foi aquela inicial que não tem nada. Eu vou excluir ela aqui para não ficar poluindo. Pronto, então nós temos a média e o desvio padrão. E vamos continuar aqui. Nova medida. Quero qual é a frequência máxima. Vou colocar como max. O nome.
E aqui eu chamo a função. Ó. Ele também explica novamente aqui. Então, a frequência máxima no período que tem na tabela, eu quero qual foi a maior frequência no campus. Criou aqui também. Agora nós vamos para uma outra expressão. Fiquem à vontade caso queiram fazer alguma pergunta. Eu quero também o mínimo. Vou colocar aqui como min. Chamar a função. Então, retorna o valor ou a menor cadeia de caracteres de uma coluna, né? Então, essa função aqui, vejam que é em inglês também dá frequência. Eu fecho parênteses. Enter, e ele vai criando as medidas aqui que nós estamos fazendo. Então, já fizemos desvio padrão, máximo, mínimo, a média da frequência. Vamos fazer aqui também outras. Eu vou chamar essa medida de dado aleatório. E eu tenho uma função chamada handBetween, que vai retornar para nós um número aleatório. Então, vamos supor que nós estamos trabalhando uma base de dados onde eu só tenho a frequência mínima de um período de tempo e a frequência máxima. E eu não sei os números entre o máximo e o mínimo. Essa função handBetween, o que ela faz? Ela atribui uma probabilidade igual entre o máximo e o mínimo e me traz um número aleatório. Então, essa é uma medida bastante importante para estudo de comportamento. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu coloco aqui um aspas, sem ser aspas dupla, única, ele já traz aqui os dados da minha tabela. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, eu tenho o mínimo, sempre separa por vírgula, e eu quero um número aleatório entre o mínimo e o máximo que nós já calculamos. Então, vejo que dentro de uma mesma expressão, eu estou utilizando outras duas medidas que já foram calculadas anteriormente para poder calcular esse dado aleatório aqui. Então, eu só clico em Enter e o Power BI vai carregar essa função que nós fizemos agora. Aqui, dado aleatório. Vamos fazer outras funções aqui. Por exemplo, para essa outra expressão, a gente precisa criar uma nova coluna na base A. Então, eu clico aqui, por exemplo, em frequência no campus, clico com o direito, nova coluna, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o nome dessa coluna de reitor, que é um dado que eu tenho na outra planilha. Reitor. Então, aqui em reitor, vamos utilizar uma outra função que tem aqui dentro do DAX, que é related, que é muito semelhante ao PROC-V, né? Então, por exemplo, eu quero trazer para essa tabela aqui, a tabela A, um dado que tem na tabela B. Eu quero, por exemplo, o nome do reitor. Eu clico aqui e o que ele vai fazer? Ele vai ver que lá na outra tabela tem o ano 1990, vai pegar como referência e vai procurar na coluna reitor e vai trazer o nome aqui do reitor naquele ano, por exemplo, desse campus universitário. Aqui são dados fictícios, né, para este exercício. Então, eu clico em Enter, olha o que ele fez. Então, ele trouxe que o nome do reitor em 1990 era o David, né, uma expressão, uma medida muito semelhante ao PROC-V que nós fazemos, por exemplo, no Excel. Então, ele criou uma coluna e trouxe o dado que eu pedi, que está na base de dados B,
na coluna onde tem também o ano 1990. Vamos voltar aqui para relatórios. Então, já criamos algumas medidas, né? O dado aleatório, o desvio padrão, o máximo, a média da frequência, o mínimo. Trouxemos também com a função related o nome do reitor. E vamos aqui clicar em nova medida. Vamos calcular a mediana. Aqui sempre a expressão em inglês, né, da mediana. E eu quero a mediana, por exemplo, da frequência no campus. No final, nós vamos colocar aqui alguns cartões no dashboard para visualizar todas as medidas que nós fizemos e avaliar um pouco com essas medidas os dados que nós temos nessa base. Então, eu clico aqui e já criou a mediana também. E eu vou agora fazer outras expressões que é de contagem. Por exemplo, essa expressão count. Né? Então, tem algumas opções de count aqui. Count rows. Né? Então, tem a distinct count. Vamos utilizar essa count rows aqui. E aí ele explica também aqui, né? Explica em português, né? Conta o número de linhas de uma tabela. Então, eu quero que ele faça o count rows. Então, vou colocar aqui conta as linhas de uma base de dados. Então, eu quero o count rows da minha base de dados A. E aí ele vai calcular quantas linhas tem nessa base de dados. Ele criou aqui também, conta as linhas. E agora eu quero um distinct count, que é a outra expressão que tem aqui também. Estou utilizando algumas expressões estatísticas, matemáticas, para dar como exemplo. Então, por exemplo, count, distinct count. Né? Então, conta o número de valores distintos de uma coluna. Ou seja, ele exclui as duplicidades, né, na hora de fazer a contagem. Então, eu quero também, eu quero isso da coluna frequência no campo. Se tiver duas frequências iguais, ele vai excluir uma, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui excluir duplicados. Também vou clicar aqui em Enter. E ele vai calcular. Então, nós temos já algumas medidas, né? Contamos as linhas da base, dado aleatório, desvio padrão, contando, excluindo os números duplicados, o máximo, a média, a mediana, o mínimo. Trouxemos o nome do reitor. E vamos fazer uma última medida aqui. Eu vou colocar alguns cartões no dashboard para que a gente possa avaliar essas medidas que nós fizemos. Eu quero count. Contar as células vazias. Né? Lá no começo nós falamos que iríamos deixar, por exemplo, a coluna cidade, uma das células vazias de propósito para que nós pudéssemos utilizar uma medida específica aqui para isso. Então, vou selecionar aqui cidade. Eu quero saber se nessa coluna cidade tem alguma célula vazia. Então, vou colocar aqui célula vazia. Então, é o count blank. Também ele colocou já aqui a medida e ele mostra sempre uma calculadora para distinguir que as calculadoras são as medidas que nós criamos, né? Não está na base. Nós aqui criamos, por exemplo, na base B, a gente tem mostrando as medidas que a gente criou também agora. E tem mais uma medida que nós vamos fazer aqui, nova medida.
que eu quero saber o percentual da frequência. Então, eu já tenho, por exemplo, o total... Na verdade, eu vou fazer dois totais aqui para mostrar uma outra medida que é bem semelhante à do Excel. Então, eu quero aqui total, vou chamar isso de total A de alunos. Vejam que é bem semelhante ao Excel, né? Eu digito aqui sum, que é somar. Então, eu quero o total de alunos. Seleciono aqui e só clico em Enter. Então, eu vou fazer duas medidas. Eu vou fazer o total de alunos, a soma, e também o total da frequência. E aí eu vou ter uma outra medida que é o percentual da frequência. Então, nova medida. Eu vou colocar aqui como total. Frequência. Então, também eu quero a soma nesse período. Aqui da frequência no campus. Fecho parênteses. Fiz a soma. E agora, então, eu vou utilizar essas duas medidas, o total da frequência e o total de alunos, para que nós possamos criar uma outra função, que é de dividir. Eu vou nomear ela aqui como percentual do F, da frequência. E aí é só colocar em inglês também, né? Aqui dividir. E eu vou chamar, então, a medida que nós fizemos anteriormente, que é o total da frequência, dividido pelo total de alunos. Veja que quando a gente abre aqui aspas única, ele traz os dados que a gente tem na base, né? A gente pode selecionar aqui. Então, eu quero o total de alunos. Total de alunos aqui. Isso aqui dá A. Aí, ele migrou a medida para B, não tem problema. Então, total de alunos, total da frequência. Total de alunos agora. Total de alunos. E aqui não é essa medida não, é o total da frequência que eu quero. Total da frequência. Aqui eu chamei de F, total F. E aqui vejam que ele pede, né? Então, é dividir, ele pede o numerador, o denominador, e ele tem um outro complemento aqui que é alternativo. Então, eu poderia simplesmente fechar o parênteses e encerrar essa expressão DAX. Mas eu vou colocar aqui vírgula e eu vou chamar um complemento chamado blank. O que nós estamos fazendo aqui? Eu quero saber o percentual, né? Então, eu tenho o total da frequência dividido pelo total de alunos, eu quero saber qual é esse percentual. Então, aqui eu vou deixar blank, porque lá na frente eu vou mostrar que eu posso transformar esse dado para percentual. Então, eu vou deixar assim como blank e simplesmente dar Enter aqui. Então, eu tenho lá a frequência, o percentual da frequência. E agora vamos colocar essas medidas aqui no dashboard, para que a gente possa avaliar todas essas medidas que nós criamos com alguns cartões, né? Então, aqui no campo de visualizações, vamos escolher aqui, por exemplo, um cartão e vamos trazer esse percentual da frequência, por exemplo. E eu quero isso em percentual. Eu clico aqui em cima da medida que eu criei e ele abre as opções aqui em cima. Então, é só colocar percentual. Ele já vai transformar o dado aqui no cartão. Então, a gente tem o percentual da frequência que a gente acabou de calcular. Vamos trazer aqui mais medidas, colocar mais cartões aqui. Então, eu tenho a média da frequência. Eu tenho mais um cartãozinho aqui. Eu
tem o máximo, a frequência máxima no campus. A mediana. Tem a frequência mínima. Um dos primeiro cálculo que nós fizemos, nós temos também o desvio padrão dessa frequência. Criamos também um número aleatório, né? Então aqui pegamos só o máximo e o mínimo e criamos um número aleatório, que é aquela função hand between. Mais um cartão aqui. Quantas linhas tem minha base de dados? Quantas células eu tenho em branco? É só clicar e arrastar aqui para o cartãozinho. Tem mais medidas que nós criamos. Sem as duplicidades, né? Faz uma contagem lá sem as duplicidades. A frequência mínima nós já temos. O nome do reitor lá no ano 1990, então ele traz o nome aqui do reitor. Vamos ver se nós temos mais... Contar em branco, né? Vazias, nós já colocamos. Então, basicamente foi isso, né? Foram as medidas que nós criamos, aqui apenas para mostrar nos cartões. Então, eu tenho lá uma frequência média de 34.700 alunos no campus, com um desvio padrão de 3.950 alunos, com uma frequência máxima de 40.000 alunos no campus, uma frequência mínima de 29.000, a mediana de 34.500. O percentual, considerando esse período todo que tem na tabela, né, que vai aqui do ano 1990 a 1999, uma frequência de 17,26% dos alunos no campus, né, presencialmente, considerando que tem cursos híbridos, cursos que são 100% à distância, então nem todos estão lá no campus fisicamente, né. Aquele dado aleatório, né, então quando a gente tem somente o dado da máxima e do mínimo, e nós não sabemos os números do meio, a gente usa a função handBetween para trazer um número aleatório. Quantas linhas tem na minha base de dados, células vazias, o nome do reitor que a gente usou, related, que é uma função muito semelhante ao PROC-V, e aqui a contagem dos números que tem na coluna da frequência, sem as duplicidades. Então, a proposta da live hoje é essa, né? Mostrar algumas expressões aqui, DAX, dentro do Power BI. Então, só para repassar aqui as medidas que nós criamos, para que vocês possam rever aqui as expressões, né? Desvio padrão. Vejam que as expressões são diferentes do Excel, algumas nome de funções são semelhantes, como somar, por exemplo, sum. Aqui nós excluímos os duplicados, né? Ele faz uma contagem dos dados da coluna sem os que estão duplicados. O máximo, a média, average, né? Igual do Excel em inglês, também média. A mediana, também igual no Excel a expressão. Mínimo, é o nome do reitor, né? Que nós utilizamos a função related. Percentual da frequência, nós utilizamos dividir, mas nós colocamos dentro aqui da expressão duas outras medidas que nós fizemos anteriormente. E lembrando que tem esse complemento que eu deixei como blank, ou seja, veio o número absoluto, eu converti para percentual, mas eu poderia simplesmente só fechar o parênteses aqui e encerrar, porque ele mostra que é opcional essa última parte aqui da expressão. Então essas foram algumas das medidas que eu gostaria de mostrar hoje aqui na live para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, para que vocês possam começar a utilizar dentro do Power BI, criar medidas com a expressão DAX. E
Eu convido vocês a curtirem o meu canal no YouTube. Se vocês buscarem lá Ricardo Celas, me ajuda bastante. Vocês fazendo a inscrição, ativando o sininho para receber as notificações. Esse QR Code aqui, vocês podem apontar o celular, caso queiram. É referente a um curso que eu ministro chamado Valuation em Power BI Básico. É um curso de avaliação de empresas que são listadas na Bolsa de Valores, aplicando todas as metodologias que são utilizadas no Brasil e no mundo para análise fundamentalista, grafista, para avaliação de empresas e avaliar se vai ter um upside, uma valorização daquela ação, uma desvalorização, para melhor tomada de decisão de investimentos na Bolsa. É 100% ao vivo e é online pelo Zoom. As vagas são limitadas, né? E também todos os participantes recebem uma certificação e um modelo completo de avaliação de empresas para que possa aplicar no dia a dia do trabalho. Então, muito obrigado pela participação de todos e eu espero vocês nas próximas lives. Um abraço.